Vamos juntos. Oi, Yalcha! Oi, Yal! Oi, Yalcha! Oi, Yal! Oi, Yalcha! Oi, Yal! Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, nós estamos aqui, papai, nesse lugar que tu escolheste. É verdade, papai. Tu escolheste, papai. E é um lugar que nos proporcionou paz para a nossa reunião. Tudo, papai, estamos nas tuas mãos. É verdade, papai. Por isso, fala conosco. Sim, papai. Orienta, papai, todo o corpo. Sim, papai. Para que sejam unânimes. Não haja, papai, aquelas rebeliões que já ocorreram no nosso meio. Em nome de Yalcha. Como já correram lá em cima, mais de uma vez. Não venha correr agora mais aqui, depois de ter corrido várias vezes. Sim, papai. Nós queremos agora esse último tempo, papai, em paz. Sim, papai. Para que nós possamos crescer em graça e conhecimento diante dos homens. É verdade, papai. Aqueles que são rebeldes, que tu possa tirar do nosso meio. Em nome de Yalcha. E permanecer somente aqueles, papai, que vão submeter a tua voz, a tua vontade, conforme, papai, tu falas. Sim, papai. Ó, papai, eis-nos aqui. Faz conforme lhe apraz. Sim, papai. Ó, papai, fala conosco e nos libera em paz, papai. E assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratidão, papai. No exército, sabe, irmãos, até mesmo uma atitude boa parece que não é tão boa. Por quê? Porque precisa de ordens, cumprir ordens. Num determinado momento, Davi estava ali com seu pequeno exército, e ali ele tinha os seus generais ali, os seus capitães. E a palavra fala que Davi, eles estavam acampados num lugar que a água não era muito boa. E ali, uns capitães planejaram, falaram assim: nós vamos enviar alguns para ir lá naquele poço, que Davi gosta de beber a água dali. E vamos trazer água para Davi. E eles não avisaram Davi que ia fazer isso. E eles não avisaram Davi por quê? Porque se eles avisassem Davi, Davi fala: não, não vai não. Vai colocar sua vida por coisa pequena não. Mas eles foram sem avisar Davi. E buscaram água para dar para Davi. E Davi ficou sabendo do que eles tinham feito. E Davi virou a água no chão. Mostrando que certas coisas, irmãos, atitudes, não pode ser feita dessa forma. De pegar e escondido. Ah, mas é por bem, é por coisa boa. Davi jogou a água fora. O esforço deles foi em vão. Além de colocar a vida em risco, mostrou que o esforço era em vão. Por quê? Porque tudo tem que estar debaixo de ordem. Não é uma coisa que, não, eu estou fazendo, servindo e ao. Irmão, não tem isso não. Porque é assim que Satanás sempre agiu. Ele está servindo e ao. Ele pega, lá em cima, você tem os seres criados. Os querubins. E depois, quem? Os filhos de Yalcha. Os filhos de Yalcha vieram depois. Aí o que aconteceu?
foi dado autoridade para os filhos de Ausha governar sobre todos os seres criados por Ial. Por isso nós temos a representação, Jeremias 52, acima das duas colunas do templo, tinha ali uma rede com romãs. E a segunda coluna da entrada do templo, ali tinha 100 romãs. 96 e 4 separadas das 96. E são romãs. E a palavra mostra que quando a gente vê uma romã, a característica que tem na romã é a única plantinha que tem uma coroa na cabeça. Tinha uma coroa na cabeça. E os israelitas, eles têm grande zelo pelo romã, por quê? Porque dentro da romã você tem a quantidade fixa de sementes. E a quantidade fixa de sementes é a quantidade de leis da Torá. Você sabia disso, irmã? Não. É. A quantidade de sementes da romã é a quantidade de leis da Torá. 613. Então, dentro da romã tem 613 sementes, que é a quantidade da lei da Torá. E o que acontece? Ali, irmãos, é a representação que aqueles filhos de Ausha, representado como Ronan, como uma romã, ela tem dentro dela a lei de Ial. Ial obedece. Essa é a representação da romã ali no templo celestial. São aqueles que guardam a lei de Ial para fazer cumprir todas elas. As coisas, como eu já falei com vocês, da antiga aliança, é muito mais espiritual e maior do que vocês imaginam. Está entendendo? Então, quando nós vimos essa situação lá em cima, foi definido e foi decretado que esse ser criado agora por Ial, o homem que é filho de Ial, feito à imagem de Ial, vai dominar sobre toda a criação. Mas o que acontece? Mas Satanás, ele não concorda. Só que, quando ele foi criado, ele era obediente. Só que ele teve uma situação. Quando ele foi criado e colocado uma grande responsabilidade nas costas dele. Então, quando ele já foi gerado colocado para administrar a empresa. O administrador maior. E ali foi colocado para ele a seguinte, você foi criado e amanhã você já começa a trabalhar. Você vai governar sobre todas as coisas. É a mesma coisa de um novo convertido, que chegou cheio de empolgação, e agora você vai ser o ancião, você que vai trazer a palavra. Por isso que Shaul Paulo, em 1 Timóteo 3, ele faz um link que o ancião não pode ser novo convertido, para não incorrer na condenação que cabe a Satanás. Qual é incorrer ao pecado de Satanás? É o novo convertido sobre grande responsabilidade. Diferente do ancião que foi colocado depois de conferido a ele a primogenitura, quando os irmãos erraram, ele foi colocado como um administrador menor. É a representação da antiga aliança de quem? Irmã Marinalva. Mardoqueu. E quem era Mardoqueu? Irmão Davi.
Lembra não, irmão? Ô, meu irmão, estava confiando que você ia responder. Mardoqueu é da história de Esther. Esther. Ele não era tio. É, primo, exatamente, irmã. Primo de Esther, exatamente. Só que os pais da Esther morreram. E foi colocado ele para ser o cuidador de Esther. E ele se torna o cuidador de Esther. E ele ensina Esther, porque ela veio para ele ainda bebê. Porque ele era o parente mais próximo. E era obrigação do israelitas a condição de o parente mais próximo socorrer nessas situações. Então o parente mais próximo, você vê que Yahweh é tão maravilhoso, por quê? Porque ele, quando fez ali, deu ordem para Macho fazer a lei, já estava pensando no povo, em todas as situações, para o povo nunca ficar desamparado. E o que aconteceu ali? Aconteceu que aquela criancinha perdeu os pais, então foi levado para o parente mais próximo, Mardoqueu. E Mardoqueu cuidou daquela criança, educou aquela criança, exortou aquela criança, disciplinou aquela criança, para ela ser uma mulher de bem. E é o link, irmãos, com Daniel 12, quando a palavra fala, a criança nasceu, e tão logo nasceu, foi arrebatada para junto de Ial e do seu trono. Quer dizer, junto de Ial e de Gabriel. Exatamente. Para ser cuidada, para ser educada, para ser instruída. Percebe? É o link com a palavra lá na antiga aliança de Mardoqueu. E Mardoqueu, ele estava aprisionado. Aonde? Em Babilônia, assim como Esther. E ali tinha um que era administrador de uma província de Babilônia, chamado quê? Que detestava Mardoqueu. Hã? Amã. Ele detestava Mardoqueu, sabe por quê? Porque ele era um administrador maior e Mardoqueu era porteiro do palácio. É um pequeno funcionário, né? Um pequeno funcionário. E quando Naamã aparecia, ele queria que ele, Mardoqueu, se prostrasse perante ele. E ele não se prostrava perante Naamã. É o link lá em cima. O administrador maior queria que um administrador pequeno, quando passasse por ele, se prostrasse. Quem que era o administrador pequeno lá? Micael. E quem que era o administrador grande? Lúcifer. Vocês estão entendendo, irmãos? Acorda, irmão. Isso. Dá uma água para ele. Dá uma água para ele, senão ele não vai perder a administração. Né, irmã? Vocês entenderam aqui? Eu estou falando de coisas celestiais. Porque o papai, ele ensinava assim. E assim que a palavra em Eclesiastes 1:9 fala. As coisas repetem de forma semelhante, não exata. É a condição dele falar pro papai também se prostrar, né? É. E aí a condição, quando o papai também veio e foi levado pelo Espírito a ser tentado. Quem que é o Espírito, irmão Ronaldo? Isso. Ali ele já estava na condição de Ialcha, mas ele não tinha recebido o manto. Por quê? Porque na ausência do pai, o filho fazia o papel. Exatamente. Como temporário. Né? Lembra disso? Nós já fizemos tudo disso. Quando o sacerdote, né, faz a expiação em lugar do seu pai,
em lugar de seu pai. Por quê? Porque o pai está impedido por algum motivo. O filho primogênito faz a função do sumo sacerdote em lugar do seu pai, pela ausência do seu pai. Então, como o papai tinha descido, o seu primogênito estava fazendo o papel, mas ainda como Micael, não como Yalcha. Ok? E desceu. Sempre desceu. Desceu e acompanhou o papai junto com a sua comitiva. Quando o papai dava a ordem para curar, quem curava? Os anjos que estavam ali para fazer isso. Porque papai, ele não veio como divindade, ele veio como homem. Mas ele tinha o quê? Ele era homem com autoridade. E é por isso que a palavra fala. Quando foi curar um homem que era funcionário romano, não precisa ir na minha casa, porque eu também sou homem de autoridade, como tu é. Se você der uma ordem, é assim como eu faço. Eu dou uma ordem e eles vão e executam. Falando assim, esses anjos que estão ao seu redor, dá a ordem para eles que eles vão lá na minha casa e fazem o meu servo ficar curado. Entenderam? Então, irmãos, é essa autoridade. E o que acontece? Lúcifer queria que este, que tinha uma promessa. Qual que era a promessa para Micael, irmão Vitor? A promessa é ser herdeiro de tudo. Vai receber tudo. É o primogênito. Vai ser dono de tudo. Ele sabia da promessa, vou ser dono de tudo. E eu vou me prostrar para um ser criado. É a mesma coisa quando papai Yalcha veio sem memória. Papai Yalcha veio sem memória, mas ele tinha o quê? O Espírito e tinha também a Escritura. Satanás, a palavra fala, papai Yalcha foi levado ao deserto pelo Espírito. Pelo Espírito, ou seja, pelo anjo, que estava ali com a plenitude do Espírito. Ele estava ali como aquele que recebeu a plenitude do Espírito para acompanhar a missão do pai dele. Para que a missão do pai dele pudesse ter êxito. Mas ali ele fala, foi levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás. E depois ficou só. Porque o filho dele deixou ele lá. Levou, deixou ele lá e foi embora. Tinha que ir embora. Por quê? Satanás ia aproximar dele ali para tentar o pai dele na presença de ele. De jeito nenhum. Não ia. É a mesma situação de Apocalipse 12. Quando o filho, o varão, nasceu, foi colocado na mão deste, que tem autoridade. Satanás falou, tchau, tô fora. Esses eu não toco. Esse eu não mexo mais. Vocês entenderam? Sim. Por quê? Porque ele já tinha posicionado próximo da mulher para devorar a criança tão logo nascesse. Só que tão logo a criança nasceu, foi tirado da mulher, entregue para Micael cuidar. É a representação de Esther, que tão logo ela era nenenzinho, perdeu os pais, foi entregue para Mardoqueu. Toda a escritura ela é conectada. Então, o que acontece ali, irmãos? Acontece que lá em cima, Satanás desde então sabia que aquele que estava predestinado, ele ia herdar a herança. Mais cedo ou mais tarde. Mas ele acreditava que ele podia frustrar isso.
Por quê? Se ele não acreditasse nisso, ele não tentava nem sair do lugar. Mas as coisas são assim, irmãos, e algo permite dessa forma. Por quê? Porque a pessoa olha e fala, ó, tô vendo uma brecha. Existe ali uma forma de eu agir. Por quê? Porque os irmãos dele são enciumados com ele. Os irmãos dele têm ciúme dele. Olha a brecha. Eu vou pegar esses irmãos enciumados e vou fazer eles serem meus aliados. Assim Satanás fez. É a representação de José e os seus irmãos. Que os seus irmãos tinham ciúme de José. Está entendendo, irmãos? Sim. Muitos ciúmes. E muitos ciúmes. Principalmente quando José recebeu a capa, né? Ali, a túnica. A túnica colorida. É uma representação do que, irmã... irmã Edna, cadê ela? A Edna está aqui, ó. A irmã Edna está aqui. É a representação de que essa túnica colorida, irmã? Do manto sacerdotal. Isso, do efode. Exatamente, do efode. Dá uma água pro irmão ali também. Tomou. Tomou? Fica por cima, né? Como se fosse um Do irmão Zé Pereira, né? Fica como se fosse um colete, né? Fica sobre o quê? Sobre a veste de linho. Sobre a veste de linho branco. É isso mesmo? É. Vamos lá. Aí o que aconteceu? Aí Satanás viu os irmãos de Micael com ciúme dele. E falou, vamos fazer emboscada para ele. E uma das coisas interessantes, sabe o quê? Que parece que José era dedo duro. Não é? José era dedo duro. Porque ele era fiel. Por isso vem esse nome, fiel e verdadeiro. Por quê? A fidelidade dele não era com os irmãos dele, não. A fidelidade que ele tinha é com o pai dele. É o pai dele. A fidelidade de Micael é com o pai dele. E não com os irmãos. Então, é a representação de José. Que os irmãos de José, quando estavam pastoreando as ovelhas, eles queriam um churrasquinho de graça. E aí, eles pegavam, matava a ovelhinha, tirava a pele, ali judiava a pele, lascava ela e jogava sangue e mostrava para o pai que a fera pegou e matou. É a situação de que dos filhos de Alcha, que também não eram muito fiéis, indo para o lado de quem? De Satanás. Porque a palavra fala que Satanás ele era astuto, é astuto. E ele, vendo a fraqueza ali dos irmãos, logo se aproximava dos irmãos, fazendo, você é o mais forte. Você é o filho mais forte. Você é o mais forte, o mais inteligente. Por que o pai fez isso com você? Colocou você de lado. É assim que ele começa a fazer, irmãos. Fazer panelinha. Fazer panelinha, irmãos. É isso. Vamos fazer uma reunião separado aqui da reunião principal. Isso que nós experimentamos aqui em Belo Horizonte, com os traidores, que estavam reunidos, escondidos, fora dos dias de reunião,
e trazendo um novo entendimento da palavra, e falava assim: vamos ver como nós vamos convencer o irmão Arthur a ensinar essa mensagem. Fizeram até jejum. Fizeram até jejum. E invocava nome de Iau. É a sinagoga de Satanás. É a condição de que invoca Iau, mas o espírito é outro. O espírito é outro. Quero. E aí o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que Iau vai tirar do nosso meio, porque a obra é de Iau. A mesma coisa ele fez com os filhos de Alcha. A partir do momento que tem os filhos de Alcha saindo fora da obediência, aquelas romanzinhas que tinham dentro delas a semente da lei de Iau, e era para eles fazerem cumprir a lei de Iau, a partir do momento que perdeu a natureza de Iau, foram lançados aonde? No abismo. Foi lançado no abismo. Isso está em Judas, capítulo 1, versículo 6. Os anjos que perderam a primazia, ou seja, a primogenitura. Então, toda essa condição, irmãos, que a gente vê hoje, é uma condição que se assemelha daquilo que aconteceu lá em cima. E a questão da dupla honra é exatamente conseguir ter sido fiel lá em cima, descer e ser fiel aqui embaixo, sem memória. Entendendo a condição da submissão. Ah, ele é meu irmão, ele tem falhas. Eu sou melhor que ele, mas não foi ele, mas foi ele que Iau escolheu. É a mesma coisa ali que você vê dos reis, os reis de Israel. Você vê ali a condição que dava uma chance para o rei. O rei foi mal, vivia pouco e morria, já dava a chance para outro. Mas aqueles que eram fiéis, o reinado era longo. Por isso que fala com Samuel. Samuel fala com Saul, o rei Saul: olha, hoje você seria confirmado nesse trono, mas pela tua insensatez, Iau está tirando de você e dando para outro. É a representação da primogenitura dos filhos de Israel. Foi rejeitado Rubens, foi rejeitado Simeão. Qual que é o próximo? Levi, Ialdá. Viu? Foi sendo rejeitado cada um até chegar onde? Até chegar em José. Então, essa mensagem, irmãos, é uma mensagem para mostrar para vocês a condição de quê? De submissão. Aquilo que Iau instituiu. Você pode até não gostar do teu irmão, mas você se submete porque é aquele que Iau escolheu. E aí que entra a questão de Satanás. Satanás, ele sabia que o herdeiro, Micael, ele ia herdar tudo quando o papai Alcha, que também tinha promessa, se tornasse Iau. Ele sabia. Só que ele queria frustrar isso. Frustrar, veja bem, a vontade de Iau. Achar que poderia frustrar a vontade de Iau, irmãos. Então, nesse momento nosso aqui nessa terra, que nós estamos passando por esse momento, que no nosso meio já passaram muitos, e eu não estou preocupado com quantidade, porque Iau nunca preocupou com isso, sempre preocupou com qualidade e fidelidade, como Gideão. Vemos isso também ali com o próprio Davi, quando Davi alcançou um grande exército, aí ele fez censo do exército, incitado por Satanás, e ao desagradou tremendamente daquele momento,
e mandou uma praga sobre Israel de morte do povo. Por quê? Porque ele falou, eu te dei tudo isso, não foi pela força do braço de carne, mas pelo braço de Iau. Fui eu que te dei isso, pelo braço de Iau. E agora você confiando em braço de carne? Então, nós não estamos preocupados, irmãos, mas nós estamos preocupados com formar um exército de fiéis, de submissos. Submissos. Ah, não, eu não sou submisso a ninguém. Então, irmão, você não faz parte desse exército. Por quê? Porque aqueles que eram os 300, eles confiaram plenamente no comando de Gideão. Ah não, Gideão, você está doido, você pirou a cabeça. Nós vamos enfrentar essa multidão, só nós 300? Mas eles fizeram isso? Não. Por quê? Porque foram selecionados a dedo por Iau. Eram submissos. Por isso eles falam, por Iau e por Gideão. Por Iau e por Gideão. Por Iau e por Gideão. Né? E eles enfrentaram, sabendo que eles já entraram vencedores na batalha. Já entraram vencedores, já sabia que a vitória era deles, sem perder nenhum homem. E a mesma coisa, quando Filadélfia subir com Micaial, ele sabe que a vitória vai ser rápida. A vitória vai ser rápida, guerreando contra um exército de 200 milhões. E apenas 144 mil? Não. Por quê? Em Apocalipse 12, fala assim, Micaial e seus anjos guerrearam contra o dragão. Aí eu falo assim, não está falando a quantidade. Viu? Não está falando a quantidade. Por quê? Porque faz um link com a batalha de Abraão contra os 4 reis que tinham aprisionado seu parente. Lá em cima, aprisionaram os nossos parentes. Representação da tribo de Benjamim que não desceu ao Egito. Lá em cima. E eles estão alimentando as 2 testemunhas e escondendo elas. Aí o que acontece? Acontece que nós vamos fazer como Abraão fez. Nós estamos juntando para libertar os nossos parentes. Aí enfrentou 4 reis. Uma representação de principados. E quando enfrentou, ele guerreou exclusivamente com os servos que tinham nascido em sua casa. Quando fala isso, por que a antiga aliança fala isso? Abraão guerreou contra os 4 reis com um número de 318 servos que tinham nascido em sua casa. É um link com aquele que recebeu a herança e exercia o sumo sacerdócio, com aqueles que nasceram no templo celestial. Aqueles que nasceram no templo celestial, filhos de Alcha, nasceram no templo celestial. Os primeiros filhos de Alcha nasceram onde, irmão Ronaldo? No Palácio de Marfim, exatamente. Por isso são referidos como príncipes. Micaial é falado um dos primeiros príncipes. Príncipe, lugar de príncipe no palácio. Os palácios de Marfim, acima da onde? Do templo. Depois, os filhos também geraram filhos.
E é diferente, não é com ato sexual não, viu, meu irmão? Sai de dentro dele, sai do espírito. Aí, quando sai do espírito, vem a descendência de Yalcha. Eles já nasceram no templo. E ali já é a condição da casa, daquele que cuida da casa. Por isso que fala: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu assemelho àquele que, o quê? Que está construindo sua casa, aprofundou a terra e colocou os pilares sobre a rocha. Fazendo um link com Provérbios 9. A sabedoria edificou sua casa sobre 7 colunas, as 7 eras da igreja, que é a casa. Fazendo um link com 1 Timóteo 3, no final do capítulo fala: porque a igreja é a casa de Ial, vivo, coluna e sustentáculo da verdade. É o link mostrando que a igreja que se reúne é a representação do templo celestial. E é no templo celestial que os filhos de Alça nasciam. Por isso que Isaías 14, Salmo 14, é Isaías mesmo? Isaías 14. É Isaías 14 que fala: subirei. Isaías 14, 14. Fala assim: subirei à mais alta. Não. Você tem que ver a tradução da Yashalã. Subirei acima das estrelas de Ial, e ali colocarei o meu trono, diz Satanás. Acima das estrelas. Porque as estrelas estão aonde? No templo. E ele fala: subirei acima das estrelas. Aonde que é acima das estrelas? Os palácios de marfim. E ali vou colocar o meu trono. No entanto, foste precipitado. Viu? Foi precipitado. Ele tinha pretensões altivas, mas no entanto foi precipitado. Então, quando nós vemos essa... O que você está vendo, mano? Não, é porque 14 fala: subirei acima, o antes, né? E no entanto dizia em teu coração: subirei até o céu, acima das estrelas de Al colocarei meu trono, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, dos confins do norte, e subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. A colocação ali dos palácios de marfim. No palácio de marfim. Nuvem acima das estrelas. Exatamente. Porque as estrelas serviam no templo. É que fala: subirei acima das estrelas. Exatamente. Menosprezando as estrelas que foram criadas para ser reis. Exato. Menosprezando, vou subir acima das estrelas. Quer dizer, vou colocar as estrelas debaixo dos meus pés. Elas vão ser submissas a ele. Só que ele é abatido. Vai ser. Né? Vai ser abatido. Quer dizer, ele foi abatido uma vez, né? Quando que ele foi abatido? Tem que sempre lembrar isso. Quando houve repartição da herança. Quando papai Yalcha morreu, ele foi ressuscitado, já ressuscitado com o nome de Ial, forte e valente. Quando ele subiu, ele repartiu, ele entregou o manto para Micael, e Micael ali já era Yalcha. E ele falou: reparte os despojos, reparte a herança. Aí ele sobe para a luz inacessível e ele reparte os despojos, colocando esses filhos de Yalcha também numa condição elevada. Por isso que em Isaías 22 fala: vou pegar a cavilha e vou colocá-la no lugar elevado, e ela vai ser sustentação dos demais, vai sustentar os demais, e ele será um trono de glória para a casa do seu pai. Ou seja, vai administrar com justiça. Aí o que acontece, irmãos? Acontece que no final dos tempos, final de Isaías 22 fala: vou remover a cavilha que estava fixada no lugar elevado. Isso faz um link com aquele momento lá atrás,
Quem era a cavilha no lugar elevado, irmão Elcio? Quem era a cavilha antes no lugar elevado? O que quer dizer cavilha? Não, cavilha significa estaca. Eu já trouxe isso estudo. Cavilha é estaca. Não, cavilha é uma estaca. É como se fosse um pedaço, aqui ó, um pedaço de haste. E eu vou colocar ele lá no alto da haste. Lá em cima. Olha lá, em cima da haste. Tem uma luz lá, ó. Uma lâmpada. Eu vou colocar lá aquela lâmpada em cima dessa haste, em cima dessa cavilha. Em lugar elevado. É um vídeo que nós fizemos lá no canal. Que é quando Moisés lhe levou a serpente de bronze. Todos aqueles que tinham sido mordidos por serpente, olhava para a serpente de bronze e era curado. Mostrando, olha para o administrador infiel, que é serpente, ele vai curar você. Ali está falando um momento que substitui Sobna por Eliaquim. Quando substituiu, tirou aquele lá em cima e falou, chispa daqui. Aí colocou Eliaquim, a representação de Micael, que recebeu o nome de Ialcha. Colocou ele lá em cima. E ele sustentava os seus irmãos fiéis, junto com ele. Aí, para onde que Satanás foi, irmão Elcio? Ele sabe. Não, ele foi para o lado espaçoso, ele foi para o abismo. Ele andou por lugares áridos. A palavra fala, quando um demônio é expulso, papai já estava dando a dica, ele anda por lugares áridos. Ele anda para onde? Na morte. Lugares áridos. É chamado o nome dele, né? Para a morte. Para a morte. Por isso que é o cavaleiro esverdeado, ele é a morte. E o Hades o acompanha. O Hades o acompanha. Saiu do céu, foi para o Hades. Foi lá na morte, lugar árido. E fala assim, voltarei para minha casa. Se ela estiver vazia, vou tomar posse de volta. Aí eu falei. Foi vontade de puxar e tirar aquele que estava no lugar elevado. E usou quem para fazer isso? Satanás. Ele subiu, encontrou o palácio de marfim vazio. Por quê? Porque o sexto também é o sétimo. Quando ele não estava administrando o palácio de marfim, ele estava o quê? Intercedendo pelo povo. Aonde? No templo. Encontrou a casa vazia e falou assim, agora eu peguei ele. Por quê? Porque ele está lá no templo. E ele está com a roupa sacerdotal e também com o quê? O manto embebido de sangue. E é aquilo que ele mais zela. Não profana de jeito nenhum. Não profana de jeito nenhum. É aquilo que ele mais zela. O quê? O manto embebido de sangue do pai dele. Agora nós pegamos. Eu já tenho culiado os irmãos dele, que são traidores, e eles estão como sentinelas do templo. Porque Satanás não podia entrar no templo. Chegou lá, e o que ele fez? Judas, como fez Judas aqui, pegou os guardas e levaram até onde estava Ialcha. E aí Ialcha fala, ô Judas, é com um beijo que me traz. Esses sentinelas levaram até onde estava Ialcha Micael. E ali ele foi cercado. Conforme o Salmo 18. Conforme o Salmo
18. Aí nós chegamos na hora. O Salmo 18, vamos abrir. E estamos acabando, tá, irmãos? Salmo 18. Salmo 18, 1. 877. Vamos pegar, 877. Salmo 18, 1. Iau, eu te amo. Olha só. Eu dedico a minha obra a um rei. Salmo 45, lembra disso? Uhum. Eu dedico a minha obra a um rei. O pai dele. Porque tudo é o pai dele. Por isso que ele é chamado de fiel. Eu te amo, Iau, minha força. Iau é minha rocha e minha fortaleza, meu libertador, meu Iau. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e minha força, salvadora, minha cidade forte. Seja louvado, eu invoquei Iau e fui salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me envolviam, as torrentes de Belial me aterravam. Aterrar é cobrir de terra, matar. Cercavam-me os laços do Sheol, as ciladas da morte me aguardavam. Na minha angústia, invoquei Iau. Na minha angústia, invoquei Iau. Ao meu Iau lancei o meu grito. Viu, irmão? Ele não se entregou, ele invocou. Do seu templo, olha só, ele estava no templo de Iau, e do seu templo ele me ouviu. Por isso que faz um link. Salomão, ali, ele constrói o templo. E ali a glória de Iau enche o templo e fala: toda a oração que for feita neste lugar, os meus ouvidos estarão atentos. Ali está representando, ele estava lá no templo, e lá no templo ele invocou, e Iau me ouviu, porque ele estava no templo. Todas as orações que forem feitas neste lugar, eu as ouvirei. Continuando. Na minha angústia invoquei Iau, e ao meu Iau lancei meu grito. Do seu tempo ele ouviu minha voz, meu grito chegou aos seus ouvidos. E a terra balançou e tremeu, as bases dos montes se abalaram, das suas narinas subiu uma fumaça, da sua boca um fogo que devorava. Ele inclinou o céu e desceu, tendo aos pés uma nuvem escura. É aquela representação, inclusive, na terra. Quando papai estava para morrer aqui na terra, o céu escureceu. Nossa. Aí ele fala: cavalgou um querubim e voou, planando sobre as asas do vento. Das trevas ele fez seu véu, fazendo um link com o momento que papai morreu aqui embaixo. Papai morreu aqui embaixo, o véu foi rasgado. Aquele que morreu lá em cima, virou o quê? Iau se vestiu do véu escuro, de tristeza. Quando ele fala se envolveu com um véu escuro, é pranto. É tristeza. É quando a pessoa está, o quê? Ela está triste, porque ela perdeu um ente querido. Se veste de véu escuro, porque perdeu um parente querido. Aqui fala, Iau, ele fez das trevas o seu véu, ele perdeu o seu filho.
Das trevas ele fez seu véu, sua tenda. A tenda que ele cuidava. Um véu de águas escuras e nuvens espessas. À sua frente um clarão flamava, granizo, brasas de fogo. E ao trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir sua voz, atirou suas flechas e os dispersou, expulsou-os ali do templo, lançando seus raios. Então apareceu o leito do mar, as bases do mundo se descobriram por causa da tua ameaça, Ial. Pelo vento soprando em suas narinas, do alto ele estende a mão e me toma. É aquele momento, Papai Yaucha também aqui embaixo, que Papai Yaucha dá um grito e fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A representação lá de cima. Do alto ele estende a mão e me toma, tirando-me das águas torrenciais. Livra-me do inimigo poderoso, de adversários mais fortes do que eu. Por quê? Porque eles iam levar ele para onde? Irmão Elcio, para onde que eles iam levar Micael? Hã? Não, GN eles não podem levar. Eles podem levar para outro lugar. Sheol ou Hades. É a mesma coisa. Ia levar para a morte. Aonde Satanás tem acesso. Mas Ial não deixou. Foi lá e tomou deles. Estava levando já para o Sheol. Mas Ial estendeu a mão e tomou deles. Tomou suas flechas e seus raios. E aí a palavra fala, versículo 19, afrontaram-me, fizeram afronta contra mim, no dia da minha derrota. Mas Ial foi apoio para mim, fez-me sair para o lugar espaçoso, quer dizer, para a terra, não deixou ele ir para o Sheol, mas conduziu ele para a terra. Ô irmão, tirou da mão dele. Exatamente, irmão. Tirou da mão dele com as flechas, né? Com as flechas, exatamente. E fez-me sair para o lugar espaçoso, libertou-me porque ele me ama. Fazendo um link com o anjo da era Filadélfia, porque eu te amo. É o único dos mensageiros das eras que Ial fala, porque eu te amo. Aí ele continua, versículo 21. Ial me trata segundo a minha justiça. Ial me trata segundo a minha justiça. Viu? E me retribui conforme a pureza das minhas mãos. Pois eu observei os caminhos de Ial, e não fui infiel ao meu Ial. Seus julgamentos estão todos à minha frente. Jamais apartei de mim seus decretos. É a romanzinha que guardou todos os seus mandamentos, todas as suas sementes dentro dele, e não contrariou nenhum mandamento. Por isso ele fala, jamais apartei de mim teus decretos. Sou íntegro para com ele, e guardo-me do pecado. Ial me retribui segundo minha justiça, minha pureza, que ele vê com seus olhos. Com o fiel, aquele que é chamado fiel, ele é fiel. Com o fiel, tu és fiel. Com o íntegro, és íntegro. Com o puro, com quem é puro, ele é puro. Mas com o perverso, te mostras astuto. Pois tu salvas o povo pobre e rebaixa os olhos altivos.
Fazendo link Rubens. Fazendo um link que rebaixa aquele Rubem, lembra? Que era altivo. Olhos altivos. Põe um pouquinho de água para mim. Versículo 29. Iau, tu és minha lâmpada. Meu Iau, ilumina a minha treva. Sim, contigo eu forço a murada, o muro. Com meu Iau eu salto a muralha. Iau, és perfeito. Tu és perfeito, Iau, em seu caminho. A palavra de Iau é provada. Ele é escudo para todos aqueles que nele se abrigam. Pois fora Iau, quem é Iau? Se não for ele. E quem é rochedo a não ser o nosso Iau? Ele é o nosso Iau que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Iguala meus pés como os da corça, me sustentando nos lugares elevados. Instrui minhas mãos para a guerra. Ó aqui, ó. Preparando ele, preparando o seu exército para a guerra. Preparando seu exército para a guerra. Instrui minhas mãos para a guerra e meu braço a tender o arco de bronze. Tu me dás teu escudo salvador. Tu me dás o teu escudo salvador e me atendes sem cessar. Alarga os meus passos e os meus tornozelos não se torcem. Persigo, olha aí, já subiu. Ele já subiu agora, com seu exército, conforme a palavra de Daniel 12:1, link com Apocalipse 12. Micaial e seu exército guerreia contra o dragão, a serpente e seus anjos. Versículo 38, persigo os meus inimigos e os alcanço. Persigo os meus inimigos e os alcanço. Não volto atrás sem tê-los consumido. Eu os massacro e não podem levantar-se. Eles caem debaixo dos meus pés. Tu me cinges de força para a guerra e curva sob mim os meus agressores. Entregas-me a nuca dos meus inimigos. Eu extermino os que me odeiam. Eles gritam, olha lá eles lá em cima. Quando estão vendo que estão sendo destruídos, eles começam a invocar os meus inimigos lá em cima, Satanás. Começa a invocar Iau, versículo 42. Os meus inimigos, eles gritam e não há quem os salve. Gritam a Iau, mas ele não responde. Eu os reduzo como a poeira ao vento. Olha o vento, o link. Eu os piso como barro das ruas. Tu me livras das quarelas do meu povo e me coloca como chefe das nações. Um povo que eu não conhecia, pôs-me a meu serviço, que eu não conhecia. Os filhos de estrangeiros submetem a mim, dão-me ouvidos e me obedecem. Os filhos de estrangeiros se enfraquecem e saem tremendo de suas fortalezas. Viva Iau, bendito seja o meu rochedo, seja exaltado o meu Iau Salvador, o Iau que me concede as vinganças. Ele está o quê? Porque a vingança pertence a Iau. Eles foram e tomaram ele do templo, e queriam lançar eles no Hades. Ele agora sobe e lança eles por terra, porque a vingança pertence a Iau.
O Iau que me concede as vinganças e submetem os povos a mim, livrando-me dos inimigos furiosos. Tu me exaltas sobre os meus agressores e me libertas do homem violento. Por isso eu te louvo entre as nações, Iau, e toco em honra do teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei e age pelo seu ungido com amor. E age pelo seu ungido, através do seu ungido. Ele age através do seu ungido. Por Davi e sua descendência para sempre. Aí a gente volta só um pouquinho, no versículo 42, a sinagoga de Satanás. Esses que invocam Iau, mas o espírito que está agindo neles é outro. Por isso fala, eles gritam e não há quem os salve. Gritam a Iau, mas ele não responde. Eu os reduzo como poeira no vento e os piso como barro nas ruas. Aí é o link com o quê? Com Apocalipse 3:7. Vamos lá. Apocalipse 3:7. Aqui está falando, só para vocês lembrarem. Eu os reduzo como poeira no vento e eu os piso como barro nas ruas. Eu os piso. Agora vamos lá em Apocalipse 3. Versículo 9. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirma Ialdins, mas não são, pois mentem. Forçarei que venha prostrar-se a teus pés e reconheça que eu te amo. É o mesmo que os pisa, como pisa um barro nas ruas, e lança eles por terra. Por quê? Porque eles estão aonde, irmãos? Terra. Foram lançados. Onde que eles estão? Na sinagoga. Fazendo do templo uma sinagoga. Fazendo do templo um lugar de comércio. Papai Alcha fez isso aqui embaixo. Pegou os comerciantes do templo e lançou fora. Nós vamos subir. Vamos entrar no templo celestial. Vamos pegar aqueles que estão lá, fazendo comércio das coisas de Iau, e vamos lançar eles por terra. E vamos pisar neles como se pisa no barro. Assim seja, irmãos. Mostrando claramente, irmãos, que não é o que invoca Iau que é de Iau. Nem todos que invocam Iau são de Iau. Deixando claro isso para os irmãos. Tem aquele ditado que diz, né? Que nem todos que são de Oxalã são israelitas, né? Exatamente, irmã, exatamente isso. Exatamente, aqueles que estão lá em Oxalã não são de lá. E a gente, eu falo aqui no nosso meio, como aqueles ali capitães quiseram agradar Davi, nós vamos lá buscar água para ele. E eles foram, enfrentaram ali, buscaram, e sem falar com Davi, porque sabia que Davi não ia concordar. E Davi jogou fora aquela água, não quis beber, irmãos. E ele falou assim, eu não bebo essa água aqui, porque essa água poderia ser água de sangue. Eu não bebo dessa água. E é a condição que muitos irmãos, muitas das vezes, quer fazer alguma coisa para Iau, sem
o consentimento daquele que Yahweh instituiu para estar na liderança. Não é submisso. Yahweh tinha levantado Davi. Davi levantou seus capitães. E os seus capitães queriam fazer coisa escondida para agradar ele. Sim, mas não era segundo a vontade de Davi. Porque ele é fiel e verdadeiro. Por quê? Porque é a condição que tudo tem que ser feito com fidelidade e na transparência, em verdade. E nada com engano, escondido. Nada com escondido, irmãos. Nós vamos fazer tudo às claras. Porque aquele que faz as coisas escondidas são das trevas. Mas as obras de Yahweh, elas são manifestas e são obras da luz, não das trevas. Porque é na luz que se manifesta. Não é escondido, é às claras. Como eu já falei com os irmãos, entendeu? Irmãos, assim, nos ataca com todo tipo de absurdos. Quando eu falo a respeito do mensageiro de Sardes, eu deixo claro, ele é mensageiro de Sardes, merece todo respeito, mas não vou concordar com ele no que ele ensina errado. Não vou concordar com ele quando ele mostra e interpreta a escritura errada. Porque Samuel, da mesma forma, exortou o rei Saul, porque ele estava numa condição de autoridade superior. Porque foi o Samuel que ungiu ele rei. Da mesma forma que unge, da mesma forma tira a unção. Marcou com o Espírito, da mesma forma tira o Espírito. Entende? Gratidão? Amados irmãos, essa é a palavra para a gente encerrar a respeito da fidelidade. A fidelidade que Yahweh espera de cada um de nós. Porque o caminho de Yahweh é perfeito e ele que institui. Quando nós vimos, irmãos, que Yahweh fez as romanzinhas para governar sobre todos os seres criados. Mas Satanás não quis isso. E aí ele tramou de forma escondida. Porque é assim que ele age. Age escondido. Age fazendo intriga. Age fazendo insubmissão. Age tentando lançar irmão contra irmão. Porque é o que ele fez lá em cima. Lançou irmão contra irmão. Lançou irmão contra irmão. E eu vou contar um segredo para você, celestial. Existia uma guerra aqui embaixo de 9 reis. 9 reis. 9 reis. 5 contra 4. É só para legal, irmão André. 5 contra 4. Quantos que venceram? 4. Os 4 venceram os 5. Isso é uma representação lá de cima. É uma representação lá de cima. Os 5 são os revoltosos. Satanás instigou a eles guerrear contra os 4 fiéis. Quais são os 4 fiéis, irmão André? São os primeiros da antiga aliança? Não, os 4 filhos fiéis. Sim, eles são os 4 primeiros filhos que foram gerados? Não. Lembra? Fiel, irmão. Fiel. Aí você lembra. Então, é os primeiros que veio primeiro. Então tá. São os 4 romanzinhos. Isso. Jeremias 52. As 4 romanzinhas. Aí as 4 romanzinhas venceu os 5. É tremendo, né? É muito maravilhoso.
E onde está Micael? Não entrou nisso, não. Não entrou. Só os 4 já foram e venceram, sem Micael precisar entrar. E quando venceu eles, lançou eles aonde? No abismo. Micael nem precisou, irmão. Segredo profundo. Micael nem entrou na guerra, irmão, não precisou. Só os 4 já entraram na guerra. Aí que entra o segredo, as 4 primeiras trombetas. E as outras tocadas separadas. As 4 primeiras trombetas já decreta o quê? Quando aqueles 1/3 foi lançado no abismo. Nossa! A queda dos 4. A queda dos 5. Lembrando, os 4 lançaram os 5 no abismo. As 4 primeiras trombetas. Micael tocou? Não. Micael ficou para o final dos tempos. Gratidão, papai. A trombeta, é verdade. Pode falar, irmão Ronaldo. Não tem alguma coisa a ver com Judas 6, naquele tempo que era ao mesmo tempo quando o povo era guiado pelo deserto, aí ao mesmo tempo que foi arremessado dos fiéis. Tem alguma coisa a ver? Por exemplo, Micael estava aqui embaixo guiando pelo deserto, né? E os outros demais, tem alguma coisa a ver? Eu ainda não sei, irmão. Eu só... O pai vai dando devagarzinho. A gente estava fazendo estudo e eu falei aqui no primeiro dia. Quem prestou atenção, falei. As 4 primeiras trombetas foram tocadas. Quem ouviu aqui? Levanta a mão. Isso. E eu falei assim, já foram tocadas as 4 primeiras trombetas. É a representação que eu falei assim, dos filhos de Alcha, quando houve rebelião. Não precisou de Micael, porque eu não sei ainda porque que ele não interviu. Interviu não, perdão, interveio. Português me puxou a orelha aqui. Interveio. Interviu não existe, interveio. Então, o pai não me explicou ainda. Mas as 4 primeiras trombetas remetem àqueles que foram derribados dos filhos de Alcha. Os primeiros. E foi a guerra dos 5 contra 4. E os 4 venceram os 5. Mas Micael não participou. Porque ele toca a trombeta só no final dos tempos. É lindo, né? Demais. É segredo que papai revela para vocês aqui, ó, como uma sobremesa, irmão, no finalzinho. E ele trouxe aqui para vocês, no finalzinho, para liberar vocês em paz. Mas com mais um entendimento. Por quê? O irmão André estava ali com o irmão Leandro falando da guerra. E aí vem perguntar para mim. Um irmão veio perguntar. Fala assim, foi os 5 que perdeu contra os 4 ou os 4 venceu os 5? Começa ali atrás. Aí chega aqui, eu falo assim, o pai quer me falar alguma coisa. A gente começou falando das 4 primeiras trombetas. Aí o pai entregou tudo aqui para vocês. Entendeu? O pai trouxe aqui para vocês. A guerra aconteceu lá em cima. Os 4 fiéis venceram os 5 revoltosos. Aí que tá. E aí Micael não participou disso. Não sei ainda onde ele estava. Mas pode ser aí. Mas não tenho ainda essa resposta. Vamos aguardar no Pai. Irmãos? Gratidão? Aleluia, né, irmãos? Aleluia. Papai falando coisas só pelo Espírito que conseguimos entender. Não conseguimos entender de outra forma. Oi? Oi? É exatamente isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Por quê? Porque aqueles que perderam a primogenitura. E percebe ali
que os fiéis que tocam a trombeta derriba eles. Agora, quando você for ler ali o toque das 4 primeiras trombetas, você vai ver que está representando exatamente um derribar. Derribar de 1/3. É um derribar de 1/3. Por isso as 4 trombetas são separadas das últimas 3. Não, irmão? Agora que você chegou, meu irmão. Tanta revelação. Você vai ouvir o áudio. Principalmente esse finalzinho, né? Ai, minhas pernas. Minhas pernas ficaram doendo aqui. Não sei porque eu peguei um mau jeito. Vamos lá, irmãos. Nós já estamos com 1h15. E nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo. Porque... hora de liberar os irmãos, porque já são 4h43. Os irmãos têm que pegar voo, né? Tem que pegar a estrada. E não foi fácil, né, irmãos? Mas eles embarcaram? Embarcaram, né? Foi cancelado lá e tudo, mas aí a moça, o pai tocou nela que ela resolveu pra nós lá, ó, ia sair no custo de 1.700, tipo outras passagens. Aí ela mexeu aqui. E deu certo. De graça. Viu, irmãos? Aí, gratidão, papai. Os irmãos saíram aqui, irmãos, olha só. Os irmãos saíram e eles perderam, chegaram meia hora só. Ó, chegaram meia hora antes. E já fecharam o portão de embarque. Aí o que aconteceu? Eles iam remarcar, ia ter que pagar um valor de R$1.700. Aí, quando eu estava entrando aqui, ó, eu fui andando, eu falei, ô pai, libera eles, para eles em paz. Aí o irmão chega agora falando aqui, ó, eles pegaram e ia pagar 1.700. E aí, a irmã foi tocada, a irmã, né? A irmã. Lá, do embarque, mexeu e não cobrou deles nada e já puseram no próximo voo. Isso aqui que eu tô fazendo ia custar 1.700, mas tô fazendo pra você de graça. Eu olhei pra ele olhou pra mim. Aí, viu? Pode pegar seu voo. Olha só, é só por IAL, irmão. Só por IAL. Só por IAL. A minha esposa viajando para um evento com a Eliane, que é supervisora da empresa, e aí ela ficou a passagem errada, a gente não estava conseguindo fazer check-in pelo celular. Aí quando eu cheguei lá, falou assim, muito, você marcou para outro dia, e foi cobrado R$1.400. Ela teve que pagar R$1.400 na hora. Entenderam, irmãos? E então é só para vocês verem que IAL é conosco. IAL é conosco. E nós vamos encerrar com alegria, né, irmão? Que olha aí. Uma alegria. E a gente vai levando para casa nossos molhos. Vai levando, né, irmão? Ontem a gente estava sem condição para vir, porque teve um salto não deu para ir, né, para pegar. Aí quando... Para vir ontem, sábado? Sábado de manhã, pela manhã. Aí errou os cálculos lá, né? Aí que cálculo? Nós pegamos com o irmão, eu e irmã lá na frente com o irmão Thiago. Ele nos deixou a gente vindo pra cá, pra Contagem. Aí, sem nada aqui, apareceu um rapaz do Uber e trouxe a gente. Aí nós falamos pra ele, no dia lá, pegamos o telefone dele, ele quer saber mais da gente. E foi uma história, né? E hoje também, nós não chamamos Uber. Quando foi hoje, aconteceu a mesma coisa. O carro de ontem era vermelho e o de hoje também é vermelho. Aí, nós não chamamos o carro. E o carro chegou lá para nos trazer hoje de manhã. Outra vez, o papai enviou o Uber sem precisar de chamar. Chegou na hora que o irmão Elcio estava deixando a gente. Na hora que o
que aconteceu? O irmão Felipe foi junto. Aí o papai falou assim, não, usou o irmão do Bessi para falar assim, pega mais uma irmã e leva para você. Aí o irmão Felipe foi junto com o Tiago. Onde você vê? Se eu tivesse ficado lá, a irmã Tânia, ela ia ter que chamar outro Uber para trazer só a irmã Tânia aqui. Entendi. Então, assim, é milagre acontecendo mesmo. Eu cheguei aqui em choro hoje, de tanta alegria. Duas vezes. Duas vezes. Irmão Elcio, você veio com carro hoje, irmão? Você veio com carro? Veio? E agora, irmão, eu fiquei com o irmão. Cadê? É o irmão Henrique, vai me deixar, porque também não deu pra eu estar indo. Aí eu tô indo com o irmão Henrique, deu tudo certo. Então não vai para São Paulo não, viu, meu irmão? Fica só por aqui, senão você vai se perder lá. Tá? Porque lá é uma confusão só, irmã. E aqui você já tá ficando confundida com Birité, que é do lado. Muito cuidado, irmã. Não vai se perder não, viu? Cuidado. São Paulo é perigoso. Lá é difícil. É ou não é? Não é? É difícil lá, irmãos. Qualquer coisinha a gente confunde. Então, irmãos, veja bem. A gente tem que estar sempre confiando no papai, planejando as coisas com antecedência. Precisamos ser organizados. Mas assim, o evento ficou muito bom, não ficou? Mas do ano que vem ainda vai ser melhor. Vai ser melhor, porque nós vamos ainda nos planejar com antecedência e a experiência dessa vai nos servir para a próxima. E agora é um ano de planejamento. É um ano de planejamento. Agora não tem mais... Não, porque o patrão não quis me liberar. Aí quando o irmão fala assim, quando o patrão não quis me liberar, aí a gente já fica assim, pô, tá servindo o administrador infiel, irmãos? De jeito nenhum, nós não estamos servindo administrador infiel nenhum. Nós estamos conduzindo os passos por Ial e por Ialcha, entendeu? Nada pode te impedir, porque eis que vos dou autoridade, pisar serpentes, escorpiões, e nenhum poder das trevas vos fará dano algum. Quer dizer, nada vai te impedir, nada vai te bloquear, nada vai falar assim, você não vai, né? Até o irmão Davizinho ali, ó, a esposa dele falou, se você for, você não precisa voltar não. Ele falou assim, eu tô indo, tchau. Isso, irmãos, é muito interessante, parece. Isso aí, meu irmão. Isso aí. E você vê, irmãos, que a condição que está ali, né, como sinagoga de Satanás, querendo ser um impedimento para as coisas de Ial. E você vê que lá Satanás, ele está lá e está achando que ele pode fazer. Sabe por quê? Sabe como é que ele pensa? Ele pensa assim, ó, o outro é criatura, eu também sou, só que eu sou mais inteligente que eles, eu sou mais forte que ele. Mas só que a vontade de Ial não era ele tá governando. Entendeu? Então, esse é o pensamento. Porque você já viu que esse é uma serpente escorregadia e é uma serpente das águas. Os 3 leviatãs são todos os 3 serpentes das águas. Por isso que você vê diante do trono o quê? Um mar de vidro. Ali uma representação dos lugares celestiais, o mar de vidro, aonde Ial fez prosperar e multiplicou os seres vivos. Então, hoje, quando a gente voltar para casa, né, no ano que vem, os irmãos vão ouvir novamente a ministração do ano jubilar da nossa restituição. Foi ontem.
Maravilhoso. Ouve, isso fortalece a nós, meus irmãos. Fortalece a nós. Irmão Alberto. Olha o coração. Viu que o Samuel ia ungir. Ele está falando, estou falando novamente para gravar no áudio. O Alberto está falando que o Samuel ia ungir, quando chegou na casa de Jessé, ia ungir já o primeiro primogênito, que era Altão, né? Altão é o preferido do que, irmão? Cadê o irmão Ed Clayton? Tadinho. Agora então, irmão Davizinho. Irmão Davizinho é meu filho também, viu? Você sabe, né? Irmão Davizinho. O homem alto. O homem alto é o preferido de quem? É o preferido das mulheres. Aqui, você só conseguiu isso porque você é Davi. E aqui, irmão, olha só, porque eu trouxe isso ali com relação ao mensageiro de Sardes. Tem mais de 2 metros, mensageiro de Sardes tem mais de 2 metros. E ele é o preferido das mulheres, das denominações. Essa é a brincadeira. Entendeu, irmãos? Essa é a brincadeira. Ele é o preferido, por isso que arrasta multidões, né? E a link com o quê? Quando fala a palavra lá que é o rei Saul, ele era o mais alto entre os israelitas. Perdão, eu já estou israelitas. Minha garganta e a língua já está enrolando. Aí, quando se fazia multidão igual nós fizemos aqui, ele se destacava porque ele ficava do ombro para cima dos outros. Todos ficavam do ombro para baixo dele. Todo mundo falava, lá, o rei Saul está ali, olha ali, Saul está ali. Então, é a representação daquele que perde a coroa pela desobediência e faz o que Yahweh não mandou ele fazer. Também vem como sinais de altura. E os Davizinhos vêm baixinho. Né? Eu não sei como Saul conseguiu se esconder dentro daquele cesto. Quem, mano? Saul não se escondeu dentro do cesto antes do povo transformar ele como rei? Vamos lá, irmã. Eu lembro que quem escondeu no cesto, eu lembro de Shaul Paulo. Não, aí eu tô no antigo, né? Ele tá falando assim, no momento que eles estavam procurando, aí ele não queria se aparecer. Foi o primeiro momento que ele não queria se aparecer. Então era um cesto de tu, né? Mas ele se escondeu, mas acho que foi atrás do cesto. Ele se abaixou, ficou atrás do cesto. Porque dentro do cesto que desceu pela muralha foi Shaul Paulo. Né? Lembra disso? Lembra? Então essa parte eu vou até relembrar, irmã. Viu? Foi bom, muito bom. Os irmãos ficaram felizes, irmãos? Sim. Gratidão, papai, né? Aí, que bênção, né? Aí, que muito feliz. Gratidão, papai. Papai falou conosco, nos abençoou. E agora nós vamos encerrar o encontro das águias. Cadê a irmã Angélica? A irmã Angélica entendeu por que é encontro das águias, né? Porque nós subiremos com asas como de águias, Nós vamos embora como águias, né? Isso. Tá do lado da blusa. Hã? Do lado da blusa, tá? Foi o que você pôs? Eu pus aqui, ó. Foi. Eu fiz um link aqui pros irmãos, ó. É esse link, né? Tá falando aqui, ó. Link Ishaial 60, 3 e 4. É exatamente essa passagem.
que vai subir com asas como águias, né? Deixa eu ver aqui novamente, se é isso mesmo, irmãos. 60:34. 60? Acho que é Ishael 60:34. Vê se é isso. Não. 3 e 4. Vê o que está 3 e 4. 60, 3 e 4. As nações caminharam na sua luz e os reis no clarão do seu sol nascente. Ah, sim, entendi. É uma profecia. É uma profecia. Foi aquele dia que você teve a administração, aí você... É uma profecia. Erga os olhos, aí fala, erga os olhos em torno e vê. Todos eles se reúnem e vêm a ti. Teus filhos vêm de longe. Tuas filhas são carregadas sobre as ancas. As ancas, exatamente. E aí você viu a mensageira de ela fazendo a mensageira. Falou, peraí, tem alguma coisa aqui que os irmãos, eles erraram, puseram ao invés de mensageira, que é o link de estar carregando nas ancas, a ama de leite, ou o aiô, ou o aiô. Entendeu, irmão? O irmão também vai ter que assistir tudo, porque tadinho, ficou lá na cozinha, né? Irmãos, então nós vamos encerrar com um invocar, o gratidão papai, depois nós vamos Purial e Purialcha, e depois nós vamos Aleluial, e assim em seguida bênção sacerdotal, todos poderem ir em paz para os seus lares, carregando feixes de vitória. Por quê? Porque não pense que isso aqui não vai trazer coisas boas, vai trazer muitas coisas boas para você, você que veio um dia vai receber, você que veio 2 dias, esteve aqui 2 dias, vai ter porção dobrada. Você que esteve aqui 3 dias, vai ser porção triplicada. Assim seja feito. Mas ninguém vai sair vazio daqui. Porção justa. E a porção... Dia 6, então você recebe 4. Vai receber. Em nome de Alto. Vai, porque essa é a porção justa. Essa é a porção justa. Com certeza. Os irmãos, você viu ali que a palavra papai nos deu, que o exército de Davi foi ajuntado naquele dia em Hebron. E os que vieram para poder trazer o quê? E fazer a transferência de Saul para Davi, do reinado, entregar a realeza. E os seus irmãos, os irmãos de Davi, prepararam tudo para recebê-los. E eles vieram felizes. Com coração sincero e puro. Unânimes. Eles vieram unânimes. Exatamente, irmão. Depois você posta lá no grupo, tá? Mas foi tão especial esse momento, irmãos, para a gente se abraçar, se conhecer mais. Vocês me verem de perto, eu te ver de perto. Vocês verem que eu sou bravo, mas sou manso. Ao mesmo tempo. Né? E isso é necessário, por quê? Porque você viu ali, acolhe os cordeirinhos com quê? Com todo carinho. Sim. Mas eu tenho que ser duro também na hora de exortar, para que o exército não se disperse. O rebanho não venha se perder. Posso ler o versículo? Pode, irmão. Aqui, você lê. Que bonito. Só fosse nos pés da sua caneta. Eu não estou me na boca. Bom, em 1 Crônicas 12 diz assim, logo no início da ministração que nós chegamos aqui, essa palavra falou tremendamente comigo, né? E isso aqui eu vou levar para o resto dos tempos que nós temos até o ano que vem. É verdade. Muito bem. 1 Crônicas 12 diz assim, vou ler aqui a partir do 39. Todos esses homens de guerra, vindos para o reforço em boa ordem, dirijam-se a Hebron, o coração sincero,
a fim de proclamar a Davi: Rei. Aleluia. Ah, meu papai. Rei sobre toda Israel. Além disso, todos os demais de Israel eram unânimes em conferir a Davi a realeza. Durante 3 dias ficaram lá, comendo, bebendo, em companhia de Davi. Seus irmãos haviam preparado tudo para eles. Gratidão, papai. Muito graça por tudo. Que encontramos nossos corações fiéis e verdadeiros. Em nome de Deus. Pode ser, obrigado, Pai. Obrigado. Assim seja. Assim seja. Senhor, para que você preparar a casa para nós, irmão. Irmão Bruno, que o pai que tocou o coração dele, convocou ele para que nós fizéssemos, tocou ele, porque não ia partir de mim essa iniciativa. Minha esposa sabe, eu sou muito quieto, muito doméstico, talvez um pouco nisso aí, de ficar isolado mesmo, né? Mas junto com os irmãos. Irmão Bruno, pai tocou ele e eu falo grato a Yalcha, grato a Yal e grato ao irmão Bruno, porque partiu dele essa iniciativa. Foi. E ele deve ser honrado. Sim. Por Yal por isso. E assim seja. Assim seja. Obrigado pela ação de todos vocês. Né? Obrigado mesmo por receber cada um de nós aqui. O papai Yalcha te abençoe sempre. Obrigado. Bonjour. Papai. Assim seja, meu irmão, e eu te abençoe em nome de Yalcha. Assim seja. Obrigado. Oi, irmã. Queria contar 2 sonhos que eu tive. Ah, sim, irmã. E esses sonhos estão confirmando hoje. Irmã. Leva pra ela falar. Esse sonho, irmão, L1 é para edificação da igreja e o outro é para sua edificação, tá? Tá. A paz de Alcha, irmão. A paz de Alcha. Eu tô muito feliz de estar aqui, viu? Pra mim tem sido um presente, né? Ter conhecido vocês, né? Porque eu vim de denominação, já estava há muitos anos nessas denominações e sempre vazia, né? Sempre vazia, porque quando eu ia buscar Ial lá, eu achava que lá ia achar Ial, mas lá Ial não estava lá, né? E muitos estão assim como eu estava, né? Porque vai para as igrejas achando que vai achar o pai lá, né? Com aquelas conversas fiadas, aquelas más conversações, aquelas falsidades, né? Porque ao longo do tempo que a gente se fica numa denominação, a gente começa a ver a falsidade até dentro dos pastores. Os próprios pastores são falsos para os fiéis, né? E isso começou a me entristecer. Isso já tinha passado por várias denominações e eu não via mudança, né? Então eu comecei a negociar. E eu, amados, o pai sempre me acorda de madrugada para orar. Isso eu faço até hoje, né? Às vezes eu não acordo muito cansada, porque devido à vida, então às vezes eu falo, pai, eu tenho pouca força, então às vezes eu não acordo mesmo. Mas quando eu posso acordar, orar, eu vou orar. E numa dessas que eu estava orando, eu falei pro pai,
eu, irmão, já estava desconfiada que o nome dele não era aquilo, né? Então eu comecei a pedir na oração pro pai de madrugada para ele me mostrar o nome dele verdadeiro, né? Porque eu comecei a desconfiar dos nomes, eu comecei a desconfiar daquelas ofertas absurdas que o pastor pedia. Tudo começou a me levar a uma certa desconfiança, né? E nesse inteirinho, o pastor estava me assediando, porque ele queria que eu ficasse o dia inteiro lá, servindo na cozinha. Só, irmãos, que eu também tenho um irmão, só que de esquizofrenia. O Bruno conheceu, o Paulo Shaul conheceu, né? E o Jerry, apesar dele ter 52 anos, mas ele é como se fosse uma criança de 10 anos, né? Então tem hora que até eu fico sem paciência com ele. Mas assim, depois eu vou lá, oro, peço perdão pro pai. Ai, pai, me perdoa porque eu gritei com o Jerry. Mas não é porque eu quero gritar, porque às vezes ele me tira do sério, né? Então nesse inteirinho, minha mãe morreu. Quando minha mãe morreu, irmãos, estava na guarda de uma irmã minha, Adriana. E a Adriana já era de denominação. Só que a Adriana, em vez de levar eu sou de 8 irmãos, tá, irmãos? Eu tenho 8 irmãos. Então, só que essa irmã minha, ela foi puxar o carrinho. Ela foi a primeira a puxar o carrinho que entrou na igreja para conhecer ele. E ela começou a conhecer os nomes blasfemos aí. Só que ela, em vez de conduzir os irmãos para o caminho reto, ela começou a colocar um contra o outro. Ela começou a direcionar um contra o outro. E nesse inteirinho, eu estava sofrendo muita perseguição, porque eu não sei porquê, ela começou a colocar os irmãos contra mim. E todos os irmãos se viraram contra mim, irmão. Então, o que eu fiz? Eu não tinha força para ficar lutando com 7 irmãos, tirando os R6, né? 6 irmãos. Então, eu comecei a buscar as igrejas, porque eu estava me sentindo sozinha, né? Sem pai, sem mãe, sem alguém para me dar uma direção, para conversar comigo. Então, eu comecei a fazer denominações. Então, nesse inteirinho, eu fiquei muitos anos presa numa denominação por causa disso, buscando esse consolo. Aí, o que aconteceu? Nessa última denominação agora, eu já estava lá 4 anos. 4 anos lá. E o pastor, ele começou a me assediar. Ó, irmã, eu quero você na cozinha. Você tem que vir aqui fazer minha comida, limpar minha cozinha, limpar minha geladeira, ver o que eu preciso. Só que assim, irmãos... Essa é assédio moral, né? Só que assim, irmãos, nas denominações, a comida do pastor, tudo que você vai fazer dentro da denominação, é por sua conta. Você tem que arcar. Certo? Se ele falar pra mim assim, ó, irmã, hoje eu quero comer estrogonofe, eu vou ter que ir lá comprar o frango, comprar o creme de leite, comprar o suco que ele quer tomar. Então é tudo por nossa conta, irmão. Ele não quer colocar a mão no bolso. E ele pega dízimos e oferta lá dos fiéis. Mas todo o dinheiro ele vai, já pega, já manda colocar lá na conta corrente, lá no centro de queijo. Só que assim, a faxina da igreja, para limpar a igreja, a irmã tem que trazer o desinfetante, sabão em pó, o bombril, o pano de chão. Então tudo é por conta dos fiéis. Além deles tirar dinheiro dos fiéis, os fiéis também ficaram encarregados de fazer tudo do próprio bolso, entendeu? Então tem muitos fiéis lá que tinham condições de ajudar, mas no meu caso, irmão, eu não tinha condições, porque veja bem, eu, por ser casada, sou mãe de 3 filhos também, eu tenho 2 adolescentes, eu tenho uma menina também, de 19 anos, né? Eu tenho 2 filhos, que é o Samuel também, chama Samuel, ele tem 21 anos agora esse ano faz 22, né? E tem o Murilo, que tá o mais velho, está com 23 anos agora. Então o que acontece? O Agnaldo trabalha de segurança noturno. O Agnaldo já está nesse emprego há 22 anos. Por quê? Porque quando eu engravidei do Samuel, eu já tinha o Murilo, com 3 anos. Quando eu engravidei do Samuel, o Agnaldo começou a arrumar esse emprego aí. E ele está lá até hoje, irmão. Então, o tempo de emprego dele é o mesmo tempo da idade do meu filho Samuel. Você olha meu filho hoje, Samuel, tá grandão lá, barbudão, mas ele é o mesmo tempo de cargo dele lá, né, que ele é segurança. Só que no começo do emprego dele, ele trabalhava todo santo dia. Então ele entrava às 7 da noite e saía às 7 da manhã. 7 da noite, 12 horas diárias, e era todo dia. Então ele só tinha uma folga, né, irmão? Então o que acontecia? Eu ia para a igreja, enquanto meu marido só ia comigo quando ele tinha uma folga no final de semana. Então, quando caiu um domingo que era a folga dele, ele ia comigo. Mas quando não dava para ele ir, eu sempre estava indo sozinha. Então nesse período aí, o pastor passou a me sediar. É, né? A palavra assediar ou assediar? Assédio moral, né? Subjugar. Então ele começou a falar, ó, irmão, eu quero você aqui na cozinha, mas eu quero que você primeiro faça o curso, né?
eu quero que você faça o curso. Curso culinário. Não, teologia. Ah, tá. O curso lá na época era R$60, mas era 2 anos. É como se fosse uma faculdade, né? Aí depois você tem que comprar a roupa. Você tem que comprar as roupas, irmão. E eu falei assim, pastor, mas cada roupa, porque a roupa masculina dos obreiros é menos que das mulheres que são femininos. Por quê? Porque dos homens, geralmente é uma camisa branca, curta e manga comprida, uma calça social, né? Ou a gravatinha lá que eles usam, né? E um terno, né? Agora a mulher tinha que comprar a saia, a calça, colete, a camisa de manga comprida, a curta. Então para a mulher a roupa era mais para comprar. E cada peça era um valor. Então com isso, irmão, eu não tinha condições de comprar. Eu vou acelerar. Então o que aconteceu aí, irmão? Nesse meio tempo que ele começou a me assediar, então o que ele fazia? Todo dia ele subia no altar, antes de começar a reunião, ele começava a falar de mim. Sem eu saber que era de mim, entendeu? Uhum. Então ele ficava falando que eu era de Satanás, que eu era filho do diabo, que eu era isso, que eu era aquilo. Por quê? Porque por várias vezes ele parou para falar para mim que eu tinha que ir lá para a cozinha, eu falava que eu não ia. Eu falava, pastor, eu não posso assumir compromisso, porque eu tenho meus compromissos em casa também, né? Meu marido trabalha de noite, praticamente que toda a carga da casa está nas minhas costas, né? Ainda tem um irmão especial para cuidar, e ele não aceitava isso, irmão. Aí o que aconteceu? Ele ficou 4 anos, irmão, me assediando, me subjugando. Aí o que aconteceu? Numa dessas, eu estava muito já angustiada, chorando em casa, assim, de madrugada, né? Aí eu comecei a orar pro papai e falei, papai, me ajuda, porque se essa casa não é a tua, então você tem que me mostrar qual é a sua casa então. Porque eu estou angustiada, estou sozinha, eu não tenho quem me ajude, eu não tenho quem converse comigo, me dê uma orientação, né? E nessa época eu não conhecia os irmãos, os Yalcha, né? Aí o que aconteceu, irmão? Aí o pai me deu um sonho, porque eu acordei de madrugada para orar, era 3 da manhã. Então eu fiquei lá até 4h orando, e fui dormir. Quando eu acordei, irmão, quando eu dormi, irmão, eu sonhei que estava num lugar, assim, sabe? O lugar era como se fosse um círculo. E nesse círculo, cheio de irmãos sentados. Assim, todos eles sentadinhos. E eu em pé no meio, né? E eu olhava assim, olhava, ia virando o pescoço, olhando em toda a volta, aquele monte de gente comigo. É como se fosse uma assembleia, né? Como se fosse uma confraternização, né? E ao longo que eu ia olhando assim os rostos, eu não conhecia ninguém, porque na verdade eu não conhecia mesmo, né? E eu falava assim no sonho, pai, quem são esses? Eu não conheço esses. Ele falava, seus irmãos. Esses são seus irmãos. Ele já mostrando lá atrás para mim, irmãos, que aquele sonho que eu tive é o que aconteceu hoje aqui. Entendeu? Confirmando que os irmãos, que eram meus irmãos mesmo, eram os que estão aqui. Né? Porque você vê, e os rostos lá na época do sonho, eu via, mas eu não conhecia ninguém. Eu falava, não, mas como que eles são meus irmãos se eu não conheço ninguém? Né? E o pai dando a confirmação para mim ontem, quando nós estávamos lá dentro daquela administração ontem, eu olhando, aí de repente o pai me tocou para começar a olhar para o rosto de cada um de vocês. Aí quando eu comecei a olhar para o rosto de cada um, eu me lembrei do sonho. O pai dizendo para mim, olha, você faz parte da Assembleia dos Primogênitos. Os seus irmãos não são esses que você está indo lá visitar. Seus irmãos são esses aí que eu estou te apresentando. Quer dizer que espiritualmente o Pai já havia me apresentado para vocês. Entendeu? E o segundo sonho, irmão. Eu só tenho mais um sonho, só vou te contar. O segundo sonho, irmão. O segundo sonho, irmão, foi assim, eu tinha acabado de estar na denominação, né? Porque eu achava que lá, Yal estava lá, né? Mas tudo bem. Aí eu sonhei com você. Você vê, eu não conhecia você, estou conhecendo assim pessoalmente hoje, mas lá atrás você se apresentou para mim em sonho. Então lá você estava gigante, irmão. Imagina você gigante, 20 metros mais ou menos. Né? Então quando eu olhava para você lá, eu não via você assim, olhando assim, eu olhava para você assim, né? Quando eu te via no sonho, você estava assim, ó, eu olhava assim, ó. Né? E no sonho ele estava usando uma saia, aquela saia do exército de Israel lá, né? Aquela marrom, né? E você estava usando uma espada do lado da saia, um cinturão aqui, né? A saia, o cinturão, e uma espada bem grande do lado, né?
E você tinha também um cutelo aqui, aquelas faquinhas do tempo antigo, né? Aqui do lado, né? E você estava usando também, irmão, aquela sandália romana, aquelas que sobe até aqui o joelho, sabe? Que ela é toda trançada, mas vem até o joelho, assim, né? E no sonho você apareceu pra mim, assim, né? E eu andando na rua, de repente estava aquele céu maravilhoso, e eu olhava pro céu, assim, e de repente veio um vento, né? Quando veio o vento assim, eu vi uma voz, né? E a voz falou, você viu o que você fez? A voz estava me repreendendo, irmão. Uma voz me repreendeu. Você viu o que você fez? Eu tinha acabado de entrar na denominação, irmão. Aí eu falei assim, mas quem é que está falando comigo? E não sei, eu ficava procurando. E quando eu olhava, era você, né? E no sonho, irmão, você tudo carequinha, né? Só que você tinha um rabo de cavalo aqui, irmão. Ó, o rabo de cavalo aqui, irmão. E você tinha uma barbicha, irmão, enorme, sabe? Assim, você tinha uma barbicha, do jeito que tá aí. É do jeito que tá aí mesmo, irmão. Só que assim, ó, essas partes aqui eram bem compridas, assim, elas desciam abaixo do queixo, né? Essas pontas da sua barbicha aqui. Aí você falava assim, você viu o que você fez? E você ajoelhava, assim, você estava com uma perna ajoelhada, a outra só abaixada, né? E você olhava para mim, né? E você fazia assim para olhar para mim, lá embaixo. Aí eu falava assim, mas eu não sei o que foi que eu fiz, né? Eu falava, eu não sei o que foi que eu fiz, né? Mas você viu, você estava nervoso no sonho, né? E eu acordei, irmão. Mas eu queria te falar assim, que o sonho, irmão, era você mesmo, né? Porque hoje vendo o seu rosto aí... Então isso prova, irmão, que era você que estava lá falando comigo. Mas aí eu entendi o sonho, irmão, né? Naquela época, o pai estava mostrando, né, que ele estava me repreendendo, né? Por eu ter entrado na denominação, que lá não era o meu lugar, né? Então, sim. Você vê, porque até hoje, né, irmão, quando eu entrei nas denominações, eu queria comprar até as camisetas que era paga, tinha que comprar. E o pai nunca me dava condições de comprar as camisetas, né? E você vê, logo quando eu vi Paial e Alcha, a primeira coisa que a Angela levou pra mim foi o quê? Uma camiseta. Então, naquele dia que ela levou a camiseta pra mim lá em São Paulo, eu entendi ali, eu falei, nossa, até agradecer ao papai por isso. Eu falei, papai, gratidão, porque hoje você me deu uma coisa que eu tanto queria, vestir a camisa da igreja, né? Só que eu nunca tive condições, mas não é que eu não tive condições, irmãos. É que o papai não permitiu mesmo, ele fez de tudo lá para mim não comprar aquelas camisetas, né? E eu só devo gratidão ao papai e estou muito feliz por hoje, viu? Que bom, gratidão. Meu irmão, que bom. Isso é só lembrar, irmãos, que mostrando daquilo que nós falamos, isso aí é exatamente a escravidão, né? A escravidão de estar aprisionado em Babilônia e nas filhas de Babilônia. Por quê? Porque você vê que eles ali não estão querendo absolutamente nada em cuidar das ovelhinhas. Quer é comer a carne delas e mastigar até os ossos, né? Até os ossos. Né, irmãos? Nós vamos encerrando aqui para poder concluir esse momento. É um tempo nosso à vontade, a irmã ficou à vontade, isso a gente alegra, né? Cada um ficar à vontade na presença dos irmãos, né? E depois nós queremos ouvir também outros testemunhos em oportunidades, né? Os irmãos também vão dar testemunho, mas é uma alegria para nós ouvir o seu testemunho, viu, minha irmã? Porque muitas vezes a gente quer, né? Tem tanta vontade de abrir um pouquinho e se apresentar e fazer conhecer quem eu sou, quem é cada um, o que teve a experiência, por que chegou aqui agora, por que está aqui, né? E é exatamente isso, a grande maioria estavam escravizados, né? Estavam escravizados, né? Pelo administrador infiel, porque na realidade ele nada quer das ovelhinhas, ele não quer cuidar das ovelhinhas, ele quer que as ovelhinhas possam servi-lo, né? E servir de alimento, né, irmão? Como você mesmo falou, queria você alimentando ele, ao invés dele te alimentar como ovelha, não é mesmo? É você que tem que ser amamentado, você que tem que ser
alimentada, né? Verdade. Então, vamos encerrar fazendo também o invocar, né? Nós começamos invocando e vamos terminar invocando. Gratidão, papai, né, irmãos? Vamos juntos. Olha, 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 assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Papai, não temos palavras para te agradecer. Estamos agora encerrando, papai, esta reunião das águias. Comemoramos também o nascimento do filho varão. Cuida de cada pedrinha, papai. Abençoa cada pedrinha. Cada um sai aqui levando a sua bênção, os seus feixes. Abençoa aonde que está precisando da bênção. Abra a porta de trabalho, emprego. Abençoa financeiramente, para que os teus filhos possam ter uma vida com fartura e abundância no tempo de vacas gordas. Peço, papai, que proteja e guarda, livra do mal, livra do homem mau, que dê a eles sabedoria para poder falar com os familiares, orientação, paciência, que eles tenham discernimento, a hora de falar, o momento certo. Prepara os corações para ouvir também a boa semente. Ó, papai, que nós possamos fazer o que fomos enviados, que viemos aqui, papai, fazer com que essa terra possa se tornar uma terra fértil e fecunda, para que toda essa palavra que está sendo dita possa fazer uma grande transformação nesse mundo, papai. Pedimos a ti, papai, conforme a tua palavra, que aquele que começou a boa obra, tu, papai, vai concluir, vai ajudar, vai fazer ser completa. Não vai permitir que as eras das igrejas encerram com mentiras, mas com a verdade que vem no final dos tempos, com a verdade que brota dessa terra. Abençoa os teus filhos e tuas filhas. Leva-os em paz, em segurança, que eles possam encontrar os seus lares em paz. Dê a eles, papai, alegria pelo teu Espírito, que eles possam se alegrar de todas as revelações e o entendimento que tu nos revelaste. Que isso seja um alento, um consolo, entendendo, papai, que tu tens recebido o nosso humilde desejo de te servir como igreja verdadeira, como igreja Filadélfia. Abençoa os demais obreiros, abençoa os obreiros que tanto se empenharam, abençoa o irmão Bruno, abençoa o irmão Shaul, abençoa o irmão Marco, abençoa, papai, os irmãos servos que ficaram ali, como a irmã Liliamar, com o irmão Natanael, abençoa ali a irmã Raci, abençoa, papai, ali o irmão Alberto, sua casa, abençoa, papai, todos os irmãos que eu não falei, mas que se dedicaram prontamente em te servir. Abençoa o irmão Isalino ali a sua casa. Abençoa grandemente. Abençoa, papai, no nome de papai Yalcha, o nosso Machia. Sim, papai. Abençoa, papai, de forma especial. Cuida, proteja, guarda, livra do mal, livra do homem mau. Traga saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Que haja paz no nosso meio, papai, nesse tempo final, porque tanto fomos incomodados, tanto fomos rejeitados, e esse tempo final, papai, seja um tempo de paz para Filadélfia, para que Filadélfia possa construir